Olá! Na aula de hoje nós vamos trabalhar com um tema super importante na história do Brasil, que é a história da escravidão no Brasil e da resistência dos escravizados. Meu nome é Letícia Maria Lima dos Anjos, sou graduanda do curso de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa e você gostaria de saber um pouco mais sobre a história do Brasil? Então, vem comigo! Você já se perguntou como milhões de pessoas reagiram a essa violência e exploração? E também como se reflete até os dias de hoje, seja nos direitos, na cultura ou na religião? Vamos refletir sobre isso agora? Estima-se que 4,8 milhões de africanos foram escravizados no Brasil, o maior número entre todos os países da América. Mas o número é ainda maior se pensarmos naqueles que não resistiram à viagem. A vida dos escravizados era marcada por várias formas de violência, dentre elas trabalho forçado, castigos físicos, perda de sua cultura e também separação de suas famílias. Os escravizados resistiram de várias formas. Vamos ver algumas formas de resistência durante a escravidão. Uma das formas de resistência eram os quilombos. Os quilombos eram formados por comunidades de escravizados fugitivos. Um dos quilombos mais famosos aqui no Brasil já registrado é o Quilombo dos Palmares, que fica no Nordeste brasileiro e resistiu por cerca de 100 anos. Seu líder mais conhecido foi Zumbi dos Palmares, que está aqui na foto, e ele é um símbolo da luta pela liberdade. Outra forma de resistência no Brasil eram as revoltas, e houveram muitas revoltas aqui no país. Um dos exemplos é a Revolta dos Malês, que ocorreu na Bahia em 1835, liderada por africanos muçulmanos que sabiam ler e escrever. Essas revoltas eram sinais claros de organização e resistência. Nem sempre a resistência era armada. Muitos escravizados resistiram no dia a dia mesmo, trabalhando lentamente, sabotando ferramentas ou mesmo fingindo doenças. Muitos resistiram também guardando suas tradições. Seja na língua, na comida, na culinária, eles ainda mantiveram uma forma de manter a sua identidade viva. Na culinária, por exemplo, nós temos até hoje várias comidas de origem africana ou produzidas na época da escravidão, como feijoada, azeite de dendê. Na música, nós temos exemplos como reggae, rap, samba, funk. Na religião, nós temos o candomblé, de origem africana, a Umbanda, que se originou aqui no Brasil mesmo, uma religião brasileira com alguns elementos também africanos, dentre outras formas de resistência. A resistência não acabou com o fim da escravidão em 1878. Nos dias de hoje, comunidades quilombolas continuam existindo e lutando por seus direitos. A cultura afro-brasileira é uma herança viva dessa resistência. Aqui no Paraná mesmo, cada vez mais, comunidades quilombolas estão tendo visibilidade. E trouxemos para vocês um exemplo, que é a comunidade quilombola Paiol de Telha, que existe aqui no Paraná, na região do Iguaçu. Hoje aprendemos que a escravidão foi um sistema extremamente violento. Mas os escravizados não aceitaram isso calados. Eles resistiram com coragem, união e força. Se a escravidão no Brasil deixou de existir em 1878, por que até os dias de hoje ainda há tanta desigualdade social e racial no Brasil? Isso nos leva a pensar que, apesar da escravidão ter sido abolida no Brasil, ainda há muito o que percorrer em relação aos direitos da população negra contra o racismo estrutural, que infelizmente ainda persiste nos dias de hoje. E agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Se os escravizados resistiram de tantas formas, por que a história tradicional durante tanto tempo retratou-os como passivos ou submissos? Quem se beneficia dessa narrativa? Escrevam aí nos comentários. Para finalizar, a gente quis também trazer para vocês algumas referências do que é a resistência negra no Brasil. Que olha esse quadro cheio de artistas, de famosos importantes da nossa cultura, como a jornalista já falecida Glória Maria, a nossa querida Marielle Franco, também foi vereadora do Rio de Janeiro, Conceição Evaristo, grande escritora, Machado de Assis, Lázaro Ramos, ator, entre outros aqui no quadro, que são muitos. E aqui estão algumas das referências utilizadas na produção deste vídeo, como o artigo Tráfico Atlântico, Escravidão e Resistência no Brasil, de Leite, e A Dinâmica da Escravidão no Brasil, Resistência, Tráfico, Renegreiro e Alforrias, de Marquese. Joga como ninguém, importante é Bibi Pastinha, e meu mestre também, mas quando você começava, eu já ensinava.